Saudamos a todos os nossos irmãos e irmãs com a paz do nosso Salvador Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a mais um estudo bíblico da Palavra de Deus. Hoje vamos falar sobre o juízo. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma breve oração. Amado Deus, Pai Criador dos céus e da terra, aqui estamos, eu e meus irmãos e minhas irmãs, diante do Teu trono para te pedir perdão dos nossos pecados. Conceda-nos o Espírito Santo para que possamos entender e aceitar o que diz o Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Então vamos hoje falar sobre o juízo. Como será o juízo? Será que está perto? Será que algumas pessoas que vão passar pelo juízo? Peguem suas Bíblias, meus irmãos. Vamos ouvir a voz de Deus. Vamos ver o que Deus tem para nos dizer. O juízo, um fato bíblico indiscutível, é que todos os seres humanos de todos os tempos enfrentarão o julgamento de Deus. Disse Salomão, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Eclesiastes 12:14. E Paulo confirma, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Romanos 14:10. De que modo ocorrerá esse julgamento? Sob que critérios ele estará fundamentado? Quem é o juiz? Como podemos ser absolvidos? A Bíblia nos responde. Primeira pergunta: para onde foi Jesus após a sua ascensão? Vamos ouvir a voz de Deus. Hebreus 8, 1 e 2. Hebreus 8, 1 e 2. Diz assim: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Jesus é o mediador único e suficiente entre Deus e o ser humano. 1 Timóteo 2, verso 5. Atos, capítulo 4, versículo 11 e 12. O mediador intercede entre duas partes. Assim, por intermédio de Cristo, Deus pode se reconciliar conosco. 2 Coríntios 5, 18. E como nosso representante, Cristo intercede por nós diante do Pai, oferecendo os méritos de seu sangue, quando o aceitamos. 1 João, capítulo 1, versos 7 e 9. E também o capítulo 2, verso 1 e 2. Outra passagem, ainda em Hebreus, capítulo 9, verso 24. 9, 24, diz assim: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Viu? Onde está Cristo? Onde está o nosso Salvador? Concluída a obra para o qual viera este mundo, Cristo retornou vitorioso ao santuário celestial para aplicar os méritos de seu sacrifício em favor de seus filhos. Na carta aos Hebreus está escrito que existe outro santuário, maior e mais perfeito, do qual o santuário terrestre era apenas uma figura, e que este verdadeiro santuário está no céu. Hebreus 8, 1 e 2, capítulo 9, 11 e 12. No livro do Apocalipse, também encontramos referências no santuário celestial. Apocalipse 1, 12 e 13, também capítulo 8, 3, e capítulo 11, 19 e o capítulo 15, verso 5. Ok? Então, resposta da primeira pergunta: para onde foi Jesus após a sua ascensão? Foi atuar como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Amém. Amém. Segunda pergunta:
o que aconteceria no céu e na terra no fim das 2.300 tardes e manhãs. Vamos lá? Vamos ouvir a voz de Deus. Daniel 8, de 14 a 17. Daniel, Novo Testamento. Daniel 8, 14 a 17. Diz assim: ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la, e eis que se me apresentou diante com uma aparência de homem, e ouvi uma voz de homem de entre as margens de Ulai, do qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse: entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. É o tempo que nós estamos vivendo hoje. Ok? A purificação do santuário é uma referência ao início do juízo que antecede a volta de Cristo à terra. Apocalipse 14, versos 6 e 7. No antigo santuário terrestre, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no lugar santíssimo para realizar a purificação do santuário no dia da expiação. Da mesma forma, ao findar dos 2.300 dias proféticos, ou anos, em 22 de outubro de 1844, Jesus entrou no lugar santíssimo, ou seja, estava no lugar santo, e foi para o santíssimo, na presença de Deus, né? Do santuário celestial para ministrar como juiz. Ok? Então, em 1844, 22 de outubro de 1844, Jesus sai do lugar santo para o lugar santíssimo. Tá? Então, ele está na presença do Pai, ao lado direito de Deus. Tá bom? Vamos agora para Apocalipse capítulo 14, 6 e 7. Apocalipse 14, 6 e 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e línguas e povos, dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar e as fontes das águas. A ressurreição das duas testemunhas, que é o Velho e o Novo Testamento, representa a ressurreição do testemunho bíblico. Após o término do reinado de terror, foram organizadas as primeiras sociedades bíblicas, e as escrituras têm alcançado todo o planeta como o livro mais impresso da história da humanidade. O Apocalipse fala do Evangelho eterno, que é a revelação de Deus, conforme está na Bíblia. Por isso, a Bíblia traz uma advertência divina, Apocalipse 22, 18 e 19, alertando os fiéis sobre a importância de preservar todo o conteúdo da revelação. O que é que diz no Apocalipse 18, 19? Para não acrescentar nada, nem tirar, nem acrescentar. E aquele que fizer, as pragas cairão sobre eles. Tá certo? Então nós temos que ficar com o assim diz o Senhor. Nada mais, nada menos. Ok? Deixa eu ver mais, outra passagem. 6 e 7. Apocalipse 11, 18. Apocalipse 11, 18. E 19.
diz assim: na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Então diz assim: o santuário terrestre teve como modelo o celestial. Êxodo 25:40. A exemplo do que ocorria no santuário terrestre, Jesus está realizando em nosso favor duas atividades no santuário celestial: a intercessão, 1 Timóteo 2:5 e 1 João 2:1, simbolizada pelo serviço diário e julgamento, João 5:22, Daniel 7:9 e 10, representando pelo dia da expiação. Sempre que o pecador arrependido vai a Deus em nome de Jesus Cristo e pede perdão, Cristo intercede por ele no santuário celestial, aplicando em seu favor os méritos do seu sacrifício na cruz. A última trombeta é o anúncio de que chegou o momento da execução do juízo de Deus sobre os mortos e os vivos, como a manifestação do seu reino. Quando João descreve o santuário de Deus na sétima trombeta, ele vê a arca da aliança que fica no segundo compartimento do santuário, que é no Santíssimo, onde está Deus, chamado de Santíssimo ou Santo dos Santos. Foi nesse compartimento do santuário que Jesus entrou em 22 de outubro de 1844, cumprindo-se a profecia de Daniel 8:14. Quando Jesus sair do lugar santíssimo, terá terminado o juízo pré-advento. Ele vai sair, meu irmão e minha irmã. Ele não vai ficar lá por toda a eternidade, não. Tem que acabar. O pecado vai ter que ter fim. Então, ele vai sair, parar de interceder e vai jogar o incensário sobre a terra e dizer: está feito. É isso que está lá em Apocalipse capítulo 8, de 1 a 7. Então, a mediação de Jesus e o tempo da graça, quando se termina, nós ainda estamos no tempo da graça, a porta da graça ainda está aberta. Em todos os sistemas opositores serão destruídos. A falsa religião será plenamente desmascarada e Jesus Cristo estabelecerá plenamente seu reino eterno. O Apocalipse é repleto de referências ao santuário celestial. Apocalipse 7:15, 14, 15 e 17. Ao longo do livro, João descreve o que viu no santuário: os candelabros, o altar, a arca da aliança e o censário. Apocalipse 1:12 e também Apocalipse 8:3 e 11:19. Na introdução de cada visão do Apocalipse é apresentada uma cena do santuário celestial. Ok? E tem também Apocalipse 10, 7 a 11. Vamos lá. 10, 7 a 11. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. A voz que ouvi vindo do céu estava de novo falando comigo e dizendo, isso é João contando: vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o, devore-o, certamente ele será amargo em teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Aqueles que esperavam que a vinda de Cristo
coincidiria com o fim dos 2.300 anos, né? Porque houve uma decepção na época em que eles achavam que Jesus viria nesse período. Guilherme Miller, um batista, um homem de Deus, que dorme no Senhor, fez esse cálculo e houve uma decepção, né? Mas eles vieram entender com a decepção. Na realidade, essa data, 22 de outubro de 1844, Jesus não viria à Terra. Ele estava passando do lugar santo para o Santíssimo. Ok? Então passaram-se por esse grande desapontamento, assim como os seguidores de Cristo inicialmente se desapontaram com a sua morte. Assim foi os discípulos, que eles achavam que Cristo viria para tomar Roma, né? Conquistar Roma. E eles foram decepcionados, ficaram decepcionados, mesmo Cristo avisando que ele ia ter que passar pela morte da cruz. Tá? Isso está em Lucas 24, de 15 a 21. Porém, alguns dedicados estudantes da Bíblia, dentre aqueles grupos, entenderam que em 1844 teve início a obra divina do juízo investigativo no lugar santíssimo do santuário celestial. Iniciou o juízo dos mortos. Os mortos estão sendo julgados. Tá certo? Dessa compreensão renovada surgiram os adventistas do sétimo dia, que atualmente pregam a mensagem bíblica em mais de 200 países e territórios e em cerca de 1.000 idiomas. Tá bom, meu irmão, minha irmã? Então, dessa decepção foi que partiu, que iniciou, que passou a existir os adventistas do sétimo dia. Então, o que aconteceria no céu e na terra no fim das 2.300 tardes e manhãs? Resposta, né? Até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar, e as fontes das águas. É necessário ainda que profetizes. Nós precisamos, meu irmão e minha irmã, levar a palavra. Tem pessoas que não conhecem a palavra de Deus, estão na escuridão, mas são verdadeiros, né? Amam o Senhor a seu modo, mas precisam conhecer, porque nós precisamos conhecer, viver e levar essa palavra, essa verdade para as pessoas que estão na escuridão, que estão sendo enganadas. Então, é necessário que ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. A purificação do santuário é uma referência ao início do juízo que antecede a volta de Cristo à terra. Aprendemos que no santuário terrestre, uma vez ao ano, no dia 10 do sétimo mês, no dia da expiação, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo para realizar a purificação do santuário. Da mesma forma, ao findar as 2.300 dias proféticos, ou anos, em 22 de outubro de 1844, Jesus Cristo entrou no lugar santíssimo do santuário celestial para ministrar como juiz. Certo? Então, ele é o nosso juiz e é também nosso advogado. Nós ainda vamos ver ainda nesse estudo. Tá bom? Terceiro, que profecia revela a data do início da contagem dos 2.300 anos? Daniel 9, de 24 a 27. Vamos ver. Daniel 9, de 24 a 27. Então diz assim: 70 semanas estão determinados sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido ao príncipe 7 semanas e 72 semanas. As pragas, as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 72 semanas,
será morto o ungido, e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra, desolações serão determinadas. Ele fará firme aliança com muitos, por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. O início da contagem dos 2.300 anos, que está em Daniel 8,14, versículo 26 e 27, é indicado por meio da profecia das 70 semanas proféticas. Daniel 9, 24 a 27, que foi lido agora, que equivalem a 490 anos literais. Ambas têm início no ano 457 a.C., com o decreto do rei Artaxerxes, autorizando a reconstrução do templo e da cidade de Jerusalém. A profecia das 70 semanas se cumpriu com a morte de Cristo no ano 31, no meio da última semana, e com o apedrejamento de Estevão, que encerrou a última semana profética, Atos 7, de 54 a 60. O fim das 2.300 dias proféticos ocorreu em 1844, quando teve o início da obra da purificação do santuário celestial. Nesse relato, o anjo Gabriel vem para explicar ao profeta o significado da profecia das 2.300 tardes e manhãs. A exposição de Gabriel se inicia com a menção das 70 semanas determinadas sobre o povo judeu, com base no princípio da interpretação profética dia e ano. Esse período corresponde a 490 anos, que estão no início do período maior de 2.300 anos. Certo? Ela foi assinada por Artaxerxes, esse decreto, né? De acordo com a profecia de 483 anos, ou seja, 60 semanas proféticas, após o decreto, deverá aparecer o ungido, o príncipe. De fato, isso se cumpriu no outubro do ano 27, depois de Cristo, quando Jesus foi batizado e iniciou seu ministério, aos 30 anos. Tá certo? Em seu batismo no Rio Jordão, Jesus foi ungido pelo Espírito Santo do Pai e recebeu de Deus o reconhecimento como ungido, Messias, hebraico, ou Cristo, no grego. Tem esse significado. A proclamação de Jesus, o tempo está cumprido. Marcos 1,15, refere-se ao cumprimento do aspecto tempo envolvido na profecia. Na metade das 70 semanas, ou seja, na primavera do ano 31 depois de Cristo, 3 anos e meio após o seu batismo, o Messias cumpriu o sistema de sacrifícios ao oferecer sua vida por mim e por você, meu irmão e minha irmã. Os serviços do santuário terrestre não mais eram necessários. Lembra-se? Em Mateus 27, 50 e 51, Cristo morre e o véu se rasga de cima a baixo. No tempo indicado na visão de Daniel, na metade da última semana profética, Cristo morreu, selando a profecia. No ano 34 depois de Cristo, encerram-se os 490 anos com o início da preparação cristã entre os gentios. Assim, os 1810 anos restantes da profecia nos conduzem a 22 de outubro de 1844, quando se iniciou a purificação do santuário celestial por Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, a Bíblia nos revela tudo, está tudo aqui. Basta a gente ter coragem de examinar criteriosamente, ok? Então, que profecia revela a data do início da contagem dos 2.300 anos? São as 70 semanas, ou 490 anos, ok? Vamos para a quarta pergunta. Qual é o papel de Jesus no julgamento, no juízo? O que ele vai ser? Vamos ver? João 5, 22. João, Novo Testamento.
5. Diz assim: e o Pai ninguém julga, mas o Filho confiou todo o julgamento. Está vendo? E o Pai ninguém julga, mas o Filho confiou todo o julgamento. Vamos para Daniel 7, 9 e 10. Daniel, capítulo 7, 9 e 10. Diz assim: continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos na cabeça como a pura lã. O trono era chama de fogo, e suas roupas eram fogos ardentes. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares e milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se no tribunal e se abriram-se os livros. Aqui inicia, né, o julgamento. Ok? Então, no juízo final, Jesus é o juiz. João 5,22. O propósito do juiz é a vindicação do caráter de Deus perante o universo por meio do julgamento da humanidade, a começar pelos que morreram, determinados à recompensa dos salvos e à destruição dos ímpios. Apocalipse 11, 18. Então, qual era o papel de Jesus no julgamento? Ele era o juiz. Quinta questão: além de juiz, qual é a outra função desempenhada por Jesus? Ele tinha outra função além de juiz? Vamos ver. 1 João, perto de Apocalipse. 1 João 2,1. Vamos lá. 1 João 2,1. Diz assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Rapaz, ele é advogado também, né? Coisa boa, né, meu irmão? Então diz assim: Jesus é o único que pode nos defender no julgamento, pois foi ele quem pagou o preço da redenção daqueles que o aceitam. Jesus tem uma função dupla no santuário celestial. Além de juiz, ele é advogado da humanidade, representando o pecador diante de Deus. 1 Timóteo 2,5. Então ele é juiz e advogado. Será que nós temos chance de perder essa causa? Porque o acusador é Satanás. E tudo que está registrado nos livros, daqueles que não procuraram Jesus, daqueles que não pediram perdão, daqueles que não fizeram a vontade de Deus, Jesus não pode apagar os pecados dessas pessoas. Ele é justo. Ele não poderia pegar e apagar um pecado de uma pessoa que nunca pediu perdão, uma pessoa que nunca mudou seus hábitos. Ele não pode fazer isso. Ele é justo, ele vai ele vai defender aquele que busca de verdade, aquele que estuda a palavra, aquele que foge do pecado, que se desvia do mal, né? Aquele que resiste ao pecado. Este sim será muito bem defendido por Jesus, até porque o que tinha de pecado foi limpo. Então, por isso que Deus amava demais Davi, porque Davi reconhecia que era pecador e pedia perdão todos os dias. Davi era um assassino, era um mulherengo, mas reconhecia seus erros e pedia perdão. Então, além de juiz, qual é a outra função desempenhada por Jesus? Temos um advogado que intercede por nós junto ao Pai. O juízo é realizado em 3 fases. O investigativo, né, que teve início em 1844 e terminará pouco antes da volta de Cristo, está em Daniel 8:14, 9, 24 a 27. O comprovação, tá?
ocorrerá durante os 1000 anos, Apocalipse 20, verso 4, e 1 Coríntios 6, 2, nós já estudamos sobre isso, né, que os santos vão julgar e vão saber por que aquele ou esse não estará no céu, né? E execução, o juízo final que ocorrerá após os 1000 anos, Apocalipse 20, de 7 a 10, quando a cidade santa estiver retornando à terra, né? E os ímpios irão ressuscitar para serem condenados. Sexta pergunta, o que Deus julgará? Eclesiastes 12, 14. Eclesiastes, vamos lá, Eclesiastes 12, 14. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. O juízo de Deus será estabelecido segundo a verdade que recebemos de sua palavra. Romanos 2, 2. A Bíblia afirma que seremos julgados conforme as nossas obras. Lembrando que obras não salvam. Tá? Então, o que Deus vai julgar? Deus vai julgar o quê? Todas as coisas. O juízo de Deus será estabelecido segundo a verdade que recebemos da sua palavra. Sétimo, de que modo seremos julgados? Apocalipse 20, verso 12. Apocalipse 20, 12. Foi esse estudo que eu fiz, irmão, minha irmã. Esse estudo é maravilhoso. Apocalipse 20, verso 12. Diz assim: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. O livro da vida são escritos o nome de todos aqueles que aceitam Jesus. 1 João 5,12. Nas minhas orações, meu irmão, minha irmã, eu digo: Senhor, escreve, Senhor, o meu nome no livro da vida. Apaga os meus pecados, lava-me com o sangue do Cordeiro, que as minhas vestes se tornam limpas, mais alvas do que a neve. É isso que eu falo nas minhas orações. E eu digo para Ele me ajudar. Me ajude. Porque se o Senhor não me ajudar, eu não vou me salvar. No livro memorial são registrados os atos daqueles que temem o Senhor. Malaquias 3,16. Quem não se arrependeu de seus pecados e rejeitou a graça, tem seu nome retirado do livro da vida. Todos seremos julgados com justiça. Todos. Então, de que modo seremos julgados? Conforme o que está escrito nos livros. Então, por isso que Jesus está lá, fazer a expiação, para ser limpo, tirado, apagado, tudo que está de pecado nos livros. O nosso nome só tem que estar lá escrito no livro da vida, mas os pecados registrados, nós temos que nos arrepender verdadeiramente e mudar nossas atitudes em todas as maneiras, e estudar a palavra, viver conforme a palavra e levar a palavra às pessoas. Quantos comparecerão perante o tribunal de Cristo? 2 Coríntios 5,10. 2 Coríntios. Quantos vão comparecer? Porque importa que todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Todos nós
prestaremos conta a Deus dos nossos atos. Dia a dia estamos decidindo onde passaremos a eternidade. Deus não faz acepção de pessoas. Todos seremos avaliados e julgados de maneira justa. Romanos 2:11. Então, quantos comparecerão perante o tribunal de Cristo? Todos. Nona pergunta. O que devemos fazer para sermos aprovados no juízo? Romanos 8:1. Romanos, capítulo 8, verso 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Meu irmão, eu achava, antes de eu conhecer verdadeiramente Jesus, antes de eu me batizar, eu achava que amava Jesus. Mas como que eu amava Jesus? Porque as coisas que eu fazia não agradavam o Senhor. Eu passei a saber disso quando eu conheci a palavra. Então tem gente que diz assim, não, mas eu vivo para minha família, eu não bebo, não fumo, mas e aí? Você tem que conhecer a palavra para saber o que você está fazendo que está desagradando o Senhor. Porque não é isso que vai me salvar ou te salvar. Quando eu passei a conhecer, quando eu passei a me relacionar com Deus, eu passei a ter intimidade com Ele. Intimidade com Deus, meu irmão e minha irmã, é estudar a sua palavra e viver a palavra. Aí eu vou saber o que agrada a Deus e o que desagrada a Deus. É isso que eu tenho que ver. Eu preciso melhorar, meu irmão, minha irmã, como pessoa, em todos os sentidos. A conversão, não pense você e eu, que a conversão você vai ser salvo no último momento, como foi o ladrão. Não é assim. Nós temos que nos esforçar. Ah, não, eu tenho todo o tempo do mundo, quando Jesus estiver para voltar, eu faço que nem o ladrão. Nós temos consciência do que estamos fazendo. O ladrão, ele teve, naquele momento, mas as pessoas não dão valor para as coisas de Deus. Rejeitam a sua palavra em todos os sentidos, em vídeos, em panfletos, em pregações, deixam Deus para segundo plano. É assim, sempre foi. A boa notícia para aqueles que seguem a Jesus e obedecem os seus mandamentos é que eles não devem temer a condenação. Estar em Cristo significa ter a vida moldada à imagem e semelhança de Deus e observar as orientações de sua palavra, vivendo segundo o Espírito e não segundo a carne. Romanos 8:4. Irmão, todos nós somos pecadores. Todos, nós estamos todos no mesmo nível, todos no mesmo... Aqui não tem ninguém melhor do que o outro, não. Ninguém, meu irmão. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu sou o pior pecador, sou eu. Eu careço da misericórdia do Senhor todos os dias. Todos os dias. Só Ele vai nos salvar. Né? Mas Satanás está aí, usando as pessoas, que muitas vezes as pessoas querem buscar o Senhor, mas tem aqueles com piadinha, diz, olha aí, fez lambança, agora procura o Senhor. Amém. Amém, porque estão procurando o Senhor. E aqueles que não procuram, nunca, mesmo fazendo lambança, mesmo no chão, na lama, feliz daqueles, assim como eu, que estava na lama, e Deus me retirou da lama. Tudo que Deus quer, meu irmão e irmã, é nos tirar da lama. Nós temos que viver. Aquele que não está em Cristo está morto espiritualmente. E foi o que Cristo falou para que ele me siga. Ah, eu tenho que sepultar, deixe que os mortos sepultem os mortos. É porque a gente está morto espiritualmente para Deus. O que devemos fazer para sermos aprovados no juízo?
nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. 10ª pergunta: qual é a norma pela qual seremos julgados? Tiago 2, de 10 a 12. Tiago, depois de Hebreus 2, a 12. Tiago 2, de 10 a 12. Pois qualquer que guarda toda a lei, isso aqui é a lei dos 10 mandamentos, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. É até 12? Até 12. Não existe julgamento sem lei. A base do julgamento celestial é a lei de Deus. É a lei de Deus. E lá nessa lei está o sábado. Tanto que ele diz, lembra-te no dia de sábado. Por quê? Porque ele sabia que a maioria ia esquecer. Não é o que o sábado vai salvar. Qualquer lei que for transgredida, a pessoa vai se perder. Porque aqueles que amam o Senhor obedecem. Ah, mas não é a lei que me salva? Não. É a minha obediência. Aqueles que obedecem o Senhor, que amam verdadeiramente, obedecem e guardam os seus mandamentos. E o sábado é o selo de Deus. Ezequiel 20, 12 e 20, 20. É o selo de Deus, é o sinal de Deus. E Satanás tem o selo dele. Se o sábado é o selo de Deus, o domingo é o selo do inimigo. Satanás, ele não cria nada, ele só copia. Então ele está próximo. Apenas o sacrifício de Cristo nos garante a certeza da salvação. Não somos salvos devido à nossa obediência, mas obedecemos porque fomos salvos. Tudo gera em cima da obediência, meu irmão e minha irmã. Primeiro Deus salva, para depois pedir obediência. Ezequiel 22. Ao obedecer às orientações divinas, somos poupados de muitas dores, sofrimentos e problemas. Deus espera de nós uma entrega completa. Cumprir parcialmente a sua vontade é rejeitar a sua soberania em nossa vida. A guarda do sábado não é um meio de alcançar a salvação, pois esta é obtida unicamente pela graça de Jesus, tanto no Velho como no Novo. Somos salvos pela graça. A obediência de Deus é resultado da salvação. Por isso, como alguém pode dizer que está salvo e viver em desobediência? A guarda do sábado é uma demonstração de amor que leva à obediência. 1 João 2, 4. Ok? Então, qual é a norma de lei que seremos julgados? Seremos julgados pela lei da liberdade. Vamos agora recapitulando. Após sua ascensão, Cristo foi atuar no santuário do céu. A profecia que revela a data do juízo é a das 2.300 tardes e manhãs. E a partir de 1844, Cristo, além de intercessor, atua como juiz. As 3 fases do juízo são investigativo, comprovação, execução. Deus vai julgar todas as coisas. Todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo e guardam os seus mandamentos. Ok, meu irmão, minha irmã? Então, que possamos ser obedientes, que possamos nos esforçar para fazer a vontade do Senhor, que tudo que queremos é estar com Ele, é nos salvar. Na próxima lição, a 14ª, nós vamos estudar sobre as leis na Bíblia. Fique na paz do nosso Salvador Jesus Cristo. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Amém.